Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e ao quadro Jovens Sois Fortes, onde no primeiro trimestre que nós estamos, né? O tema central da classe do jovem é a verdadeira religião. Um convite à autenticidade da carta de Tiago. E nessa oportunidade estaremos tomando conhecimento da lição número 4, que tem como tema a autenticidade contra a parcialidade. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, da Tua volta, isso a qualquer momento. Abençoa agora, Pai, esse momento. Estamos aqui mais uma vez para tomar conhecimento de um conteúdo cujo tema é a autenticidade contra a parcialidade. Senhor, dá-nos graça durante todo esse período. Abençoa cada jovem, cada adolescente. Salva aqueles que ainda não são salvos. Fortalece, Pai, na fé aqueles que já se encontram na Tua santa presença. Por tudo, Pai, nós queremos orar. Oramos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui abrindo, né? O PowerPoint. O texto principal diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Agora olha só o detalhe, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deus, Ele é imparcial, Ele é justo, tanto na questão da bênção, como na questão do castigo, do juízo. Não há parcialidade, porque nele não há acepção de pessoas. Resumo da lição: Deus não faz acepção de pessoas. Por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. Isso cabe aqui e vale lembrar, caro jovem, que essa imparcialidade, ou seja, agimos com imparcialidade, ou seja, tratamos por igual todos, né? Vale lembrar que isso se refere também àqueles que estão sob as trevas, sob a escuridão, com respeito ao Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E, de igual modo, logo, precisamos ter a mesma iniciativa, tanto com um como com o outro, né, na questão da pregação do Evangelho. Não fazemos acepção por acharmos que determinada pessoa, frente ao testemunho que ela evidencia, está numa situação degradante e que ela é até mesmo vista com outros olhos pela sociedade e que vive por conta desse tratamento, né? Ela passa a viver à margem da sociedade, excluída, né? E tratada com imparcialidade pela própria sociedade, pela situação que se encontra. Às vezes está no crime, está nas drogas,
está na medicagem, né? Na medicância, e logo pela sociedade esse tratamento ele é diferenciado. Porém, por nós que somos cristãos, caro jovem, nós temos que tratar por igual, confiando e carregando conosco a mesma certeza que Paulo tinha no seu trabalho como evangelista do Senhor, chamado como apóstolo e como evangelista. E o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 1, versículo 16, né, que não se envergonhava do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, logo aqui cabe, né, dentro dessa linha, dentro desse sedimentar, desse caminho que estaremos fazendo através dessas 3 lições, que vai tratar da autenticidade cristã nossa. Tu está se referindo aqui no que tange a nós, porque nós fomos achados à margem da sarjeta espiritual em que nos encontrávamos. Uns em situações melhores, se assim podemos dizer, isso aos olhos humanos, e outras situações piores. Porém, à luz do Evangelho, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, por nós, têm que ser tratadas com igualdade, tendo misericórdia, tendo longanimidade, paciência, temperança, e pregarmos o Evangelho na certeza de que ele tem poder para salvar cada uma dessas vidas, porque aos olhos de Deus todos nós carecemos, né, do seu amor, da sua misericórdia e do seu perdão. Senhor Jesus, no seu ministério, ninguém que chegasse diante dele, ele deu qualquer tratamento diferenciado. Pode observar isso. Chegando os doutores da lei, aqueles que eram a liderança ali da época do Senhor Jesus, e tendo a mesma necessidade de ouvir a palavra de Deus, do arrependimento dos seus pecados, o Senhor Jesus tratou eles, tanto eles como aqueles que estavam ali à beira, né, à margem da sociedade, como aquele cego, né, que pedia esmola ali à beira do caminho. Ele alcançou de Jesus o seu favor e a salvação através do milagre da cura, e aquele cego também teve a salvação da sua alma. Desculpe, pessoal. Desculpe, gente. Meus irmãos, texto bíblico, Tiago 2, de 1 a 13. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, olha só, em acepção de pessoa. Isso aqui, amados e querido jovem, é em todo sentido. Eu trouxe uma esfera fora da igreja. Eu trouxe uma esfera que fala do nosso cotidiano. Fala do nosso cotidiano e do nosso ministério, como, né, com a incumbência de irmos por todo mundo e pregar o evangelho. Foi dessa questão que eu falei antes. Porém, quando nós lemos aqui o versículo 1, nós entendemos também que isso não pode acontecer dentro da esfera congregacional, ministerial. Há muitos que chegam ao ponto, sem que perceba, do endeusamento, da idolatria com respeito tanto àquele que prega, como àquele que canta, como aquele que tem um conhecimento maior. E tratamos de forma, né, desigual. Dá honra a quem dá honra, a quem carece de honra ou merece. A honra a quem tem honra, como diz a Bíblia, não quer dizer que esse tratamento está dentro de uma acepção, de um tratamento imparcial, né? Não está dizendo isso.
ali dá um tratamento diferenciado por conta daquela pessoa, né, como as autoridades, como aqueles que estão em autoestima. Porém, quanto ao dia a dia, não pode haver acepção. Não podemos também chegar a endeusar, idolatrar tal pessoa e tratar desigual o irmão porque tem um carro, tem uma condição financeira melhor, né? Já tratamos de uma forma e aquele irmão, né, que é pobre, que mora num casebre de madeira, aí tratamos ele com indiferença, fazemos acepção de pessoa, e o Senhor Jesus falou sobre isso. Quando ele falou, né, quando chegasse, se atentasse ali no último lugar, e não lá no lugar feito, esperasse ser convidado pelo anfitrião para sentar mais na frente. Como também não pegar e tratar, né, com acepção aquela pessoa que teria um anel mostrando uma condição financeira maior. Também o Senhor Jesus falou sobre isso nos seus ensinamentos. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, ó só, com anel de ouro no dedo e com veste preciosa, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentade para o que traz veste preciosa, ele disser: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não vos fizeste juízes de mau pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, olha o tratamento de Tiago na carta. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Então, Tiago, ele está reivindicando aqui, né, uma consideração, uma ponderação com respeito ao nosso convívio congregacional e até mesmo receptivo daquele que vai estar ali no culto conosco, vai chegar ali para cultuar juntamente conosco. Porventura não blasfemo ele o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado, olha aí, e sois redarguido pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devemos ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia, ela vai triunfar no juízo. Introdução à carta de Tiago. Na carta de Tiago encontramos um chamado à autenticidade da fé cristã, especialmente no que diz respeito ao tratamento das pessoas. Amado e querido jovem, é totalmente diferente esse chamado. O chamado nosso é para uma vida de serviço, da bacia e da toalha. Bacia com água e a toalha. Não podemos tomar o evangelho como princípio de que passamos a viver sob um patamar melhor e tratamos outros com desigualdade por conta disso. Pelo contrário, nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra no que diz respeito a esse quesito que é o relacionamento, o tratamento, né, o interpessoal. O texto bíblico que estudaremos nesta lição nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, interesse e preconceito. Junto vamos ensinar esse ensinamento, que será dividido em 3 pontos: a proibição da parcialidade, o impacto do preconceito e a chamada para
misericórdia. Vamos repetir? Juntos vamos examinar esse ensinamento que está dividido em 3 pontos. A proibição da parcialidade, o impacto do preconceito e a chamada para a misericórdia. Falar em preconceito, vale lembrar aqui, né, que eu tenho um parente que ele deixou de estar comungando e quem sabe hoje ter uma comunhão com Deus mais firmada, mais estreitada, por conta de um preconceito. O irmão, ele estava ali, mas ainda tinha um vício, carregava consigo o vício do cigarro, e aqueles irmãos que viam aquele irmão, souberam disso, passaram a fazer cochicho entre um e outro, e julgando aquele irmão. E ele ouviu, e por conta desse preconceito, ele saiu da igreja e não mais voltou, pelo menos até agora. E qual foi esse preconceito? Foi porque ele já não considerava aquele irmão como irmão, simplesmente pelo fato dele ainda não ter, de estar fumando cigarro. A vida cristã é uma vida de transformação, amados. Todos quantos são chamados, são salvos pelo Senhor, passam por um período, né, de contato com a palavra de Deus, e desse contato ela vai sendo limpa. Eu, quando me converti, eu andava com a moto sem ter carta de moto, por ser policial. Porém, quando lendo a palavra e chegando em Romanos capítulo 13, ali eu compreendi que eu estava cometendo um pecado de omissão e estava fazendo a coisa totalmente ao contrário da vontade de Deus. Porque ali estava me faltando, nessa área minha de testemunho pessoal, a autenticidade, como a carta de Tiago trata aqui para a nossa vida cristã. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei, me arrependi diante do Senhor, pedi perdão, né, nesse processo, e vendi a moto, não dirigi mais qualquer moto, né, por não ter carta, simplesmente por ser polícia e querer tirar vantagem disso quando parado em um bloqueio. Porque antes do bloqueio e antes de qualquer um soubesse, primeiramente Deus, ele sabia, ele via que eu não tinha carta, estava fazendo a coisa totalmente fora do erro. Porém, ninguém sabia dessa situação. Porém, o que eu trago aqui, não sou aferidor, mas a trajetória cristã, ela é de transformação, essa autenticidade cristã em toda a nossa área, que vamos estar tratando aqui nesse primeiro trimestre, são partes integrantes do desenvolvimento da nossa fé e que precisamos alcançar esse exemplo autêntico como cristão, ainda que consciente das nossas limitações, tá bom? Veremos, mediante o texto bíblico, como esses princípios se aplicam à nossa vida cristã diária. Então, a proibição da parcialidade, vamos ver, o impacto do preconceito e a chamada para ao tratamento em misericórdia. Primeiro ponto, a proibição da acepção de pessoa, o mandamento, texto de Tiago 2,1, nos exorta a não fazermos distinção entre as pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A fé cristã exige que o discípulo de Jesus ame a Deus e ao próximo. Quem demonstra favoritismo insulta o Criador e as pessoas feitas à sua imagem. O termo grego para acepção é prosopolepsia. Esse termo se refere às pessoas que, erroneamente, consideram ser mais importante aquele que são ricos, famosos ou influentes na sociedade. Essa prática era comum na sociedade antiga, onde os ricos e poderosos eram frequentemente tratados com mais respeito e privilégio do que os pobres. Isso aí se estende até o nosso tempo, né? Nossa época. Logo, percebemos que essa não é uma prática nova. No entanto, as escrituras a condenam e nos levam a valorizar as pessoas dependendo dos seus bens materiais, sexo, cor de pele, segmento religioso, a que pertence e etc. O tempo passou e a sociedade mudaram, mas a palavra de Deus é imutável e eterna. Não é só Tiago que trata a respeito dessa temática,
no Novo Testamento. Encontramos várias referências que mostram que Deus não faz acepção de pessoas. Segundo subponto, tratamento injusto não deve existir entre os santos. Tratamento injusto não deve existir entre os santos. Tiago exorta a respeito do tratamento diferenciado que era dado aos ricos. Ele critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal e ao status social, pois tais atitudes vão contra os ensinamentos da Sagrada Escritura. Então aqui é bom parar e lembrarmos, né, do nosso compromisso com respeito a essa autenticidade contra a parcialidade. Porque há muitos que dentro do ministério, por conta de uso e costume, passa a dar tratamento desigual ao seu irmão, à sua irmã, começando pelo ministro da igreja. Eu já fui muitas vezes, né, tratado com essa parcialidade, né, ignorado, feito vista grossa em meio a momento público por estar usando bermuda, o que faço até hoje no meu cotidiano público, porque não estou cometendo qualquer pecado e muito menos menosprezando o meu corpo por ser o templo do Espírito Santo. Eu falei bermuda, publicamente. Shortinho, como eu fazia antes, ia para a praia, usava tanga e depois saía e chegava em casa todo bronzeadinho, colocava aquele shortinho curtinho, cortado aqui na lateral, né? Para mostrar o corpinho, né? Quando era descrente. Mas quando é crente, nós temos que ter um equilíbrio. A questão do testemunho, a questão do costume, eles são bíblicos e convenientes a todos quanto servem a Deus. Porque Deus, ele é santo. Porém, dentro de cada cultura, usos e costumes, ele tem que ter o seu equilíbrio. Quem anda, qualquer pessoa que anda com bermuda, o homem, o jovem, não está cometendo pecado e muito menos está tendo ali uma atitude leviana, né, que venha a causar ali qualquer sentimento, né, de como é que se diz? De assédio, de maneira alguma. Se fosse sim, também as irmãs, né, ou as mulheres que usam saia, causaria a mesma situação, porque o joelho e a canela ficam do lado de fora. Elas estão de saia, mas a canela fica do lado de fora. O joelho fica do lado de fora. E elas estão de saia, não estão de mini saia, estão de saia, são crentes, são mulheres santas de Deus. E agora? Quer dizer, a mulher, ela usa a saia, tem o joelho e a batata da perna, né? Para fora, né? Pública, visual, e ainda que é melhor do que a perna do homem, ainda assim não se torna sensual. E por que o homem com a perna feia de bermuda está causando qualquer situação de assédio? De maneira nenhuma, amados. Então que você, meu irmão, não venha fazer acepção, independente se é da Assembleia ou se é da Batista, se é da Presbiteriana ou qual que seja a sua denominação. Não podemos, sabendo que aquele irmão, ele serve ao Senhor, é um salvo em Cristo, fazer tratamento, dar um tratamento desigual, porque ele está usando um traje que aos seus olhos legalista, aquela pessoa, ela não deve ser aceita. Ela passa a ser expelida pela sua concepção pessoal totalmente errônea. Pense nisso, amados. Porque a própria uso e costume dos hebreus, ele usava tipo uma manta, a roupa. O que diferenciava era a cor ou era a própria cinta que eles colocavam, que eles cingiam. Fato este que para subir no altar, o sacerdote, foi exigido ele usar um calção. Por que exigiria o calção para o sacerdote quando fosse apresentar a oferta, se ao subir a escadaria, se ele tivesse a roupa dele fosse longa, fosse lá na ponta do pé?
De que maneira subir na escada teria qualquer possibilidade daquele hebreu ele estar mostrando as suas nádegas? Mas foi exigido ao sacerdote que subiu aquelas escadarias para fazer oferta, né, de propiciação pelo povo, teria que usar calções para que a sua nudez não aparecesse. Porque isso aconteceu com os homens de Davi. Cortaram a roupa dele, né, de maneira que eles ficaram ali sobre uma esfera de vergonha, mostrando as nádegas. Está no texto bíblico isso aí. Porque cortaram a vista dele. Mas porque estavam aparecendo as nádegas dele. Então vamos nos inteirar desses abismos culturais para que não venhamos a cair ou declinar, caro adolescente, caro jovem, para a questão do legalismo, de fazer acepção de pessoa. Porque o próprio Senhor, ele não faz acepção de pessoa e nunca fez. Da mesma forma que ele atendeu um leproso, ele atendeu Nicodemos. Curou um e curou o outro, levou um e o outro ao conhecimento da verdade pela qual foram salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por esse aspecto e tantos outros, nós temos que vigiar para que não venhamos estar pecando contra Deus e fazer acepção de pessoa por coisas tão fúteis como são essas que aqui eu relatei e tantas outras. A palavra de Deus deixa claro que a acepção de pessoas é incompatível com a fé cristã. É dever do cristão tratar todos com respeito e dignidade, independentemente da sua posição social, seja na igreja, seja no trabalho ou em família. É preciso refletir o caráter de Deus, apesar de ainda conviver com as duas naturezas, a nova, gerada pelo Espírito Santo, e a caída implantada em nossa queda, em nós pela queda. Como novas criaturas, temos o Espírito Santo habitando em nós e precisamos permitir que ele corrija nossas atitudes, produzindo seu fruto em nós. Terceiro subponto, a lei real. Em Tiago 2,8, ele menciona a lei real, encontrada na Escritura. O que seria essa lei real? Amar a Deus sobre todas as coisas ao nosso próximo. Este é um dos princípios centrais do cristianismo, que deve governar nossas ações. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, onde todos são bem-vindos e valorizados. Isso inclui ser hospitaleiro, cuidadoso com os pobres, marginalizados e todos aqueles que são frequentemente discriminados aí pela sociedade. É importante ressaltar que acolher e valorizar o indivíduo não significa acolher o pecado e a prática contrária à palavra de Deus. Antes de prosseguir, só concluindo aquele questão por conta do uso e costume, também, caro jovem, serve para nós ao contrário. Se você tem o seu jeito de ser, se você costuma usar bermuda, ou se você, minha irmã, costuma usar vestido, glória, e deixou de usar e usa vestido, e você que é homem, jovem, se adaptou na questão só de usar calça, então você que usa bermuda, não rejeite, não trate com diferença aqueles que têm por costume, no caso do homem usar calça, no caso da mulher somente usar vestido, né? Você também não deve desprezá-lo, porque aqui vamos estar lendo na palavra de Deus a lei real, né? Pelo nosso tratamento com respeito a isso, que nós encontramos em Romanos 14, está aqui a liberdade, né? A questão do tratamento. Diz aqui Paulo aos Romanos: quem come não despreze a quem não come. Fala de acepção isso, de tratamento diferenciado. E quem não come, não julgue o que come, pois Deus o acolheu. Essa é a regra de fé cristã, com respeito ao tratamento de um para com o outro. Quem come, ou seja, quem pratica tal atos, né, mas que não se sente condenado por isso, a exemplo da bermuda, a exemplo da mulher usar calça comprida também,
quem come não despreze quem não come. Ou seja, a pessoa, ela não se priva de tal coisa, mas tem aqueles que se priva ou deixa de praticar. É uma figura de linguagem aqui. Ele diz, e quem não come, olha só, não julgue a quem come. Já está aqui bem clara a diferença. Pois Deus o escolheu. Então, se eu tenho me abstido, ou me abstenho, dentro do meu testemunho particular, cristão, de determinada coisa, e o meu irmão não se abstém, isso não quer dizer que eu seja melhor do que ele, ou que ele seja pior do que eu, ou melhor do que eu, ou esteja em pecado de maneira alguma. Observe o final do versículo. Pois Deus o acolheu. Então o tratamento ele tem que ser igualitário. Porque diz o versículo lá, está aqui, ó. Quem és tu que julga o servo alheio? Então é nesse julgamento é que nós passamos a dar esse tratamento desigual. Então não façamos e não venhamos agir desta maneira. Não podemos confundir, não fazer acepção de pessoa com apoio ao erro, as práticas contrárias ao preceito divino. A igreja deve acolher a todos e nesse acolhimento demonstrar o amor de Deus que transforma qualquer realidade mediante a obra vicária de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui está falando ainda do tratamento, né? É porque aquela pessoa peca, sabemos que ela está cometendo tal ato ou tem determinado vício, nós vamos tratar ela com amor. Só não vamos, por conta desse tratamento, compactuar com aquele erro de maneira alguma. O tratamento e o dever nosso como cristão é tratar bem. Agora, se ele pratica tal ato, que ele pratique. O meu tratamento com ele não vai mudar. Eu vou amá-lo, a pessoa dele, né? Por conta do amor de Deus que está derramado em nosso coração. Não é por isso que eu vou externar esse meu sentimento compactuando com o erro de maneira alguma. Isso temos que aqui, e graças a Deus, temos que deixar bem claro aqui, caro jovem, né, com respeito a essa questão. Segundo ponto, as consequências de fazer acepção de pessoa. Primeiro, divisão. O preceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisões dentro da igreja. Fora também, tá bom? Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, estamos ferindo a unidade de Cristo. Deseja para o seu corpo, a igreja. Sabemos, amados, vamos ser sinceros, isso aqui acontece em todo tempo. Infelizmente, o que nós precisamos, através dessa lição, caro jovem, é, dentro de uma consciência particular, né, corrigimos tal ato se estamos sobre ele na sua prática. Essa lição, esse conteúdo vem para que nós, né, através dele, viemos corrigir se ainda praticamos determinada atitude. Acho que elas sempre vão existir no nosso meio, elas vão continuar existindo, infelizmente, mas o Senhor é poderoso para nos dar, sempre está nos renovando e também nos santificando com respeito a esse tipo de atitude, né? E sermos autênticos dentro dessa autenticidade, contra a questão da parcialidade. Qualquer forma, né, a unidade do corpo de Cristo é um tema central do Novo Testamento, como também no Velho, quando o salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. As escrituras sagradas enfatizam repetidamente a importância da unidade entre os crentes. Observamos também, caro jovem, que é justamente dentro dessa unidade é que as bênçãos do Senhor são reais, são testemunhadas por nós e vivenciadas por ela. Amém? Como diz o texto bíblico, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no repartir do pão, na comunhão e nas orações com ação de graça. E a igreja ia a cada dia mais crescendo por conta dessa autenticidade no seu exercício da fé cristã ali no começo da igreja. Julgamento, primeiro divisão. Segundo julgamento. Tiago 2,6 nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres, favorecer os ricos. Então, eu colocaria, não é que esteja errado aqui, amado, mas eu colocaria o julgamento como o primeiro ponto.
com respeito a essas consequências. Por quê? Porque a acepção e tratamento diferenciados vem justamente, né, a partir do julgamento que nós fazemos. E passamos a agir frente a esse julgamento. Aí passamos a promover a divisão. Agimos, né, tratando com diferença, com divisão, né, aquela pessoa, aquela comunidade e assim por diante. Porém, sigamos aqui. Julgamento. Tiago 2, 6, 7, como lemos, nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos. Lembrando de que, naquele contexto social, os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. É errado julgar uma pessoa por sua condição econômica ou aparência. Jesus, segundo o texto de Isaías 61, veio para os pobres. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. O texto do profeta Isaías destaca a missão de Cristo e a sua chamada para cuidar dos pobres e oprimidos. Todo julgamento humano é contrário ao Evangelho, pois Cristo veio por amor a fim de restaurar toda a humanidade perdida. Terceiro subponto, desvalorização do ser humano. Ou seja, Deus tirou da sarjeta. Deus o banhou com o seu precioso sangue, até melhor colocando o precioso sangue do Senhor Jesus, o seu Filho, e colocou em meio à igreja. Então, para Deus, ele é filho. E ele é servo no que diz respeito ao reino de Deus. E porque nós, o irmão que foi trazido, foi salvo pelo Senhor, por carregar algumas inclinações ainda, por conta do processo de santificação, nós julgamos já, queremos até mesmo promover essa desvalorização, como acontece, né, infelizmente também em nosso meio, e não pode acontecer. A acepção de pessoa desvaloriza a dignidade do ser humano criada à imagem de Deus. Quando tratamos alguém de forma diferenciada por sua posição social e econômica, estamos respeitando a imagem divina que a cada pessoa carrega. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas o pecado que entrou na humanidade por um ato de desobediência produziu muitas mazelas, e uma delas é o fazer a acepção de pessoas e o preconceito. Como cristãos, somos chamados a honrar e a respeitar a todos, reconhecendo que a imagem de Deus, embora distorcida pelo pecado, está em cada indivíduo, podendo assim ser alcançado pela graça salvífica de Deus em Cristo Jesus, a serem restituídos à comunhão com o Criador. Terceiro ponto, uma chamada à misericórdia, agindo sem misericórdia. Tiago 2, 12 e 13 mostra que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fizeram uso dela. Deus nos chama a exercitar misericórdia para com todos, sejam eles mau ou bom, justos ou injustos. Tiago também menciona a lei da liberdade, em 1:25 e 2:12, referindo-se ao mandamento de Deus interpretado à luz do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta lei é descrita como perfeita e capaz de trazer liberdade, porque em Cristo os crentes são livres do poder do pecado e capacitados a viver em obediência e em bondade. A misericórdia é um reflexo do caráter de Deus e um fruto esperado na vida daqueles que foram transformados pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já lemos, né? Acabei acrescentando a mais aqui. Segundo subponto, a prática da misericórdia. Ser autêntico na fé significa viver de acordo com a misericórdia de Deus, e isso envolve tratar todos com compaixão e respeito, independente de sua posição social, segmento religioso. A compreensão de que todos serão julgados por Deus deve motivar-nos a viver de forma que venhamos a refletir os valores do reino de Deus, onde
A misericórdia e o amor são centrais. Somos chamados a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que inclui a obediência à palavra de Deus e a prática da justiça e da misericórdia. Então, amado e querido jovem, eu vou estar aqui mostrando para vocês, dado essa questão que nós lemos aqui, ó. Ser autêntico na fé significa, de acordo com a misericórdia de Deus, e isso envolve tratar todos com compaixão e respeito, independente de sua posição social ou segmento religioso. A compreensão de que todos serão julgados por Deus deve motivar-nos a viver de forma que venhamos a refletir os valores do reino de Deus, onde a misericórdia e o amor são centrais. Somos chamados a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que inclui a obediência a Deus e a prática da justiça e misericórdia. E aqui, quando esse dia eu recebi um vídeo aqui da... Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Eu recebi um vídeo, um vídeo de uma pessoa, um mecânico, colega meu, e ele mandou aqui uma imagem de escultura, dentro desse vídeo aqui, e com a mensagem, cunho católico romano. E eu peguei e respondi aqui, mas me preocupei da forma que eu respondi para ele. Eu respondi aqui, ó: bom dia, Paulo, obrigado por mandar o vídeo, mas já não comungo mais essa crença. Até mesmo na minha infância, 9 anos, na rua Silvano Lopes, 139, se iniciou uma veia congregacional por nome Igreja João Batista, onde era um dos coroinha do padre, que depois de receber a doação política de um terreno próximo à rua São Paulo, passou as missas para este local, onde até hoje funciona como uma denominação da Igreja Católica Romana. No entanto, seguia essa crença de forma cega por indução paterna, e isso sem qualquer conhecimento da Sagrada Escritura. Porém, a partir dos 36 anos de idade, ao ler um livro cujo título era Força para Viver, passei por uma ação do próprio Senhor a ler as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, onde fui fortemente constrangido a arrepender-me diante de Deus, reconhecendo meus particulares pecados e a seguir servir somente a Ele por intermédio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda assim, reconheço a devida importância de cada instrumento bíblico pelo qual Deus tem usado durante a revelação da sua salvação, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E dentre ele, é claro, se encontra a mãe de Jesus, Maria, que ele tinha mandado a imagem de Maria aqui, cujo papel à luz da economia divina foi a de ser o ventre onde se encarnaria o Deus eterno, e isso à luz da voz profética, a qual já apontava para isso. A exemplo do profeta Isaías, no seu capítulo 9, versículo 6. E assim entendi pela Escritura que somente a Deus unicamente devemos dar glória. Um abraço, meu amigo. Então, logo, amado e querido adolescente, eu passei, com isso, a tratar esse colega, esse mecânico que arrumou por algumas vezes meu carro, e eu vi, aquilo me impactou porque ele trouxe aquele vídeo com aquela imagem, de uma santa, que eles tratam como Maria, um Deus, e eu tive o cuidado, como vocês viram aí, o que eu fiz, passei para ele. Por quê? Porque nós temos que falar da nossa fé, como diz Pedro, mas com mansidão, com amor, sem querer tratar com parcialidade ou com indiferença, só porque aquela pessoa ela ainda carrega consigo uma crença, como era o caso dele, que era o catolicismo romano, da onde até mesmo eu fiz parte. Porém, só porque o Senhor me alcançou pela sua misericórdia, primeiro do que ele, vamos colocar assim, porque, oxalá, eu creio que amanhã ou depois o Senhor há de trazer à luz esse colega com respeito a esta verdade, que somente ao Senhor nós precisamos e devemos dar glória. Porém, para isso eu teria que
saber como dar essa resposta para ele, para que não recebesse, continuasse recebendo vídeo e desse a ele a imagem de que eu também compactuava com aquela mesma crença e fé, quando não. Tratamento foi como convém, pela graça de Deus, viu, amados? Que eu não sou aqui, já falei várias vezes, não sou feridor, mas pela graça de Deus, o Senhor faz isso através da nossa vida. Por isso que a lição requer de nós essa autenticidade, porque ela é possível pela graça de Deus, nós exercitado à luz da meditação da sua palavra, à luz do estudo da sua palavra, como aqui estamos fazendo. Tá bom? Vamos continuar aqui para complementar o nosso estudo. A compreensão de que todos serão julgados por Deus deve motivar a viver de forma que vemos refletir os valores do reino de Deus. E aqui já lemos até o final, que é com justiça e misericórdia. E por último, a recompensa da misericórdia. A misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. A sua prática beneficia o próximo e nos aproxima do Senhor. Jesus ensinou que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pelo fato de que todos os dias experimentamos a misericórdia divina, precisamos exercê-la como uma prática natural da nossa fé em Cristo, segundo a nossa confissão pública. Tá bom? Exercer misericórdia significa agir com compaixão e empatia, oferecendo ajuda e perdão aos outros, especialmente aos que estão em necessidade ou sofrimento. Esta prática reflete a verdadeira natureza da fé cristã, que se manifesta em ações. Quando praticamos a misericórdia, mostramos ao mundo o caráter de Deus e vivem-os de acordo com o ensinamento de Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, caro adolescente, nós observamos que o Senhor Jesus, ele tratava a todos com misericórdia e com amor. Seja o leproso, seja a mulher que foi pega em adultério, seja os publicanos, o Senhor jamais tratou eles com incoerência. Por ele ser o Filho de Deus encarnado e por estar trazendo à luz, né, o ministério, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a pregar que o reino de Deus havia chegado. Mas ele tratou a todos, recebeu com amor, falou a verdade, pregou a verdade que liberta, e aquelas pessoas, elas se formavam em multidões. Por quê? Porque o Senhor não fazia acepção. Ele tratava bem a todos, porém não compactuava, ainda que assim, em perfeição como o Senhor Jesus era, da questão dos pecados que eles praticavam, mas levava a eles em amor a compreensão de que deveriam se arrepender e se voltar para Deus, como convinha à luz da palavra de Deus, à luz da sua palavra. Concluindo, somos desafiados a viver uma fé autêntica, livre de parcialidade e preconceito. Quando seguimos o exemplo de Deus revelado na Escritura Sagrada, refletimos o caráter de Cristo. Não tratar as pessoas com interesse, mas com amor e justiça. É fundamental para uma vida cristã saudável. Assim, somos convidados a cultivar uma fé que se manifesta em ações, com respeito e com misericórdia, promovendo a dignidade de todos como criatura de Deus, a lei da liberdade. Não é uma licença para o pecado, mas um chamado a uma vida de obediência e compaixão. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Que o Senhor nos ajude cada dia mais, né, a que essa autenticidade, né, venha cada dia mais ter a sua completude dentro dos limites que a nós podemos chegar. Mas que certo é que nós podemos chegar à estatura de varão perfeito pelo operar do Espírito Santo de Deus, da sua graça, que nos faz renunciar a tudo que não é da vontade de Deus, que tem que ser e aquilo que é condizente com a nossa vida e o nosso testemunho cristão. Amém?
Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos seu perdão dos nossos pecados e queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação que o Senhor tem nos concedido. Te agradecer por esta palavra, guarda-nos deste grande mal, ó Pai, de tratarmos quem quer que seja com individualidade, mas que sejamos misericordioso, amoroso, que a empatia também seja, Senhor, uma marca na nossa trajetória cristã, mas tudo isso, Pai, sabemos que somente a Tua graça, o Teu agir na nossa vida é que é possível. Logo, Pai, é que o Senhor venha efetuar em nós, agir em nós, o Teu querer e o Teu efetuar em nossas vidas. Possamos, Senhor, tratar todos como convém, sem parcialidade. Possamos mostrar esta autenticidade contra esse tipo de tratamento, quando testemunharmos pessoas, Pai, tratando desta maneira. Estiver ao nosso alcance, repreender, corrigir tal tratamento, que assim venhamos a fazer, ó Pai, em amor e para a glória, Senhor, do Teu santo nome, benefício de todos nós, tanto nós que temos que tratar, como aqueles que vão receber o nosso tratamento. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos, já te agradecemos também, em nome do Senhor Jesus. Amém.